Olá, Sexta-feira Santa. Primeiramente eu quero estar desejando a cada um de vocês uma feliz Páscoa, né? Abençoada Páscoa, que seja em união com a sua família, paz, amor, felicidade e o renascimento, né? Isso que importa, que Jesus renasça no seu coração. E eu tô... Ó a caneta que eu tenho aqui. Essa caneta aqui eu marquei aqui a Bíblia, ó, eu marquei aqui a Bíblia, a parte que eu quero ler. Gente, eu quero desejar, na verdade, assim, a parte que eu vi na Bíblia aqui, eu tava pensando na Bíblia como um todo. A Bíblia é a base do amor. Fé, amor, isso. Qual dos três que é o maior? É o amor, é o amor que prevalece. A fé é muito importante você ter fé. Esperança, você não pode viver sem esperança, mas o amor é o que prevalece. E aqui, ó, a Bíblia, a base da Bíblia é o amor. Porque a história de Jesus, né, toda a história de Jesus, todos os, vamos dizer assim, todos os personagens, todas as pessoas que passaram na Bíblia, todas as pessoas que estão na Bíblia, tudo gira em torno do amor. E o que eu escolhi para ler aqui hoje está em 1 João. E o João, ele é conhecido como discípulo amado, né? É o discípulo amado. Que tá em João 1:6. Aquele que diz assim, ó: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Gente, é bem sério isso, né? Porque se você diz que você tá em Cristo, você tem que andar como ele andou. Você tem que estar como ele tá. Ele é um exemplo disso, ele é exemplo de amor, ele é exemplo de gratidão, ele é exemplo de fé, ele é um grande exemplo. Então, como que diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, nossa, meu nariz está escorrendo. Você tem que você tem que andar como ele andou. Você tem que estar como ele tá. Por exemplo, assim, uma coisa que em um grande exemplo é a doação. Doação, você se doar para as pessoas, sabe? Você fazer o bem para as pessoas. Você tem que andar como ele andou. Como que ele andou? Como que ele fez? Lógico que a gente não vai fazer que nem ele fazia milagres, né? Ele fazia milagres, mas eu digo assim, ser exemplo de bem, sabe? Você fazer o bem para as pessoas, você ser o bem para as pessoas. Isso é andar como ele andou também, sabe? E agora, por exemplo, é época de Páscoa. Jesus ressuscitado. Eu não. Como é que eu vou te falar? Eu vou ler outro pedaço aqui, sabendo? Eu vou ler o 3 também,
para vocês entenderem uma coisa. Ó. Eu vou ler mais um pedaço que diz assim: Ora, sabemos que temos conhecido por isto se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Daí que vem aquela parte, aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Então, aquele que diz que conhece ele, mas não guarda os seus mandamentos, esse diz que é mentiroso. E ó, sabemos os que temos conhecidos, por isto se guardamos os seus mandamentos. Gente, é uma coisa que tem uma parte da Bíblia, gente do céu, me toca muito essa parte, tanto que é que eu já falei até no outro vídeo, que fala, e também tá num mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Gente, você tem que amar a Deus como você entende, como você entende. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Por isso que eu falei, gente, a base de tudo, o primeiro mandamento fala o que é amor. É amor, é amar o teu próximo, é amar a Deus, é amar a tua família, amar os teus amigos, teus conhecidos. Até, gente, teve uma vez, eu tava na rua. Eu tava trabalhando numa loja e entrou uma senhora. E essa senhora era de rua. E ela chegou e me abraçou muito forte, muito forte. E eu abracei ela, comecei a conversar com ela, fiz amizade com ela, sabe? Eu fiz amizade com ela e depois que tantas vezes eu vi ela. E as outras meninas que estavam na loja falaram pra mim, Ju, você não sentiu o fedor que ela tava? Gente, eu não senti o cheiro que ela tava, eu não senti aquilo, sabe? Tipo, por ela ser de rua, geralmente pessoa de rua é cheiro forte, né? E eu não senti aquele cheiro. Então é assim, eu tava com ela assim, ela me explicou toda a vida dela, eu entendi tudo a vida dela, por que ela tava na rua, por que ela morava na rua. E tanto que é que as outras pessoas que estavam ali no, na loja ainda perguntaram se eu não tinha sentido. Gente, é isso que eu tô falando, é esse tipo de amor. Às vezes você nem conhece a pessoa, eu não conhecia aquela mulher, eu não sabia quem que ela era. Mas do meu jeito de ser, foi o meu jeito de amar ela, sabe? E tanto que é que eu já vi ela na rua outras várias vezes e ela me cumprimenta, ela me dá oi, tudo. Então é isso que eu tô falando, é amar, gente, o amor principal, o amor é o principal. O mandamento principal é o amor. Então, se você diz que você diz que permanece nele, você deve andar como ele. E como é que ele andou? Ele foi o quê? Ele foi com os pobres, ele foi com os doentes, foi com os oprimidos. Então, é isso que eu quero passar para você hoje, sabe? Lembre dessa palavra, dessa palavra. E eu sempre vou falar essa palavra para você, porque para mim é a melhor e a maior palavra que rege tudo é o amor. E sempre vai ser o amor. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe e te ilumine, tá? Deus te abençoe.